já dar sua saudação para todos que estão aqui nesta manhã. Amém. A paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui participando, né, desta live com as irmãs intercessoras, né? Que Deus venha abençoar cada pessoa que estiver participando, que tem participado desta live. Que Deus abençoe cada um nesta manhã de quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. Eu sou o pastor Elias, aqui da cidade de Cachoeira de Pajeú, Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Amém. Eu vou virar minha câmera e vou fazendo as perguntas e o pastor vai respondendo. Quando terminar as perguntas, o pastor traz uma palavra, né? E aí nós já estaremos orando e agradecendo ao Senhor. Amém? Amém. Então, vou virar minha câmera. Glória a Jesus. Nesta manhã, nós estamos com o pastor Elias, né? Nós estamos na jornada missionária e nós estaremos aqui já fazendo as perguntas para o pastor. Pastor, conte para nós como nasceu essa caminhada missionária na sua vida. Olha, eu sou filho de pastor, já nasci já no berço cristão e acompanhei meu pai, né, nos trabalhos que ele fazia. Ele também era um missionário, havia trabalhos e eu fui crescendo nisso, né, crescendo, acompanhando meu pai e ajudando a ele. E depois de um certo tempo, eu fui para uma cidade maior, que é a cidade de Nanuque, Minas Gerais. Concluí os estudos e trabalhar, né? Comecei a minha vida profissional trabalhando ali. E só que Deus já tinha uma chamada missionária na minha vida. Eu sabia que ia chegar um tempo que eu não ia mais continuar no trabalho. Então, moro nessa cidade, né, onde eu me casei, a cidade de Nanuque, por 30 anos, trabalhando ali em empresas, né? E Deus me tirou do trabalho para que eu pudesse trabalhar na obra nessa cidade. Eu comecei ali trabalhando na obra, ganhando almas para Jesus. E aí veio a oportunidade no ano de 2012, que foi exatamente de vir para o Vale do Jequitinhonha, que é uma região mais carente, né, uma região mais difícil. E eu deixei tudo, deixei o conforto da cidade grande, da cidade maior, para vir para aqui. Estamos aqui já faz 10 anos que nós estamos aqui nessa região do Vale do Jequitinhonha. É uma região que as pessoas podem até pesquisar aí na internet, quem não conhece o Vale do Jequitinhonha, para saber um pouco, né? O pessoal costuma dizer que o Vale do Jequitinhonha é a África brasileira, né? Porque tem muitas regiões difíceis, tem cidades boas, tem cidade. A cidade que eu moro, por exemplo, ela tem 5.000 habitantes. A gente faz um trabalho aqui no Vale do Jequitinhonha e no norte de Minas Gerais. Amém? Amém. E com qual idade começou tudo? Com a idade que o pastor começou a fazer esse trabalho? Olha, desde jovem, foi aquilo que eu falei, porque eu nasci num lar cristão, meu pai sendo pastor, eu acompanhando ele nas jornadas dele, mas que veio mesmo assim, que eu vim a me identificar mesmo com a obra missionária, foi depois, assim, de uns 30 anos de idade, né? Aí eu vim me identificar, porque lá na cidade que eu morava anteriormente, a gente já fazia, né? A minha vida sempre foi dedicada à obra do Senhor, desde jovem, né? Eu já comecei bem cedo mesmo, dirigindo culto evangelístico, fazendo trabalho em cadeias, prisões, né? E naquele tempo, lá na minha cidade, não era presídio, era cadeia. Hoje é presídio. A gente já ia nas cadeias, já ia nos bairros mais carentes, naquelas localidades, né, que havia necessidade, e a gente sempre fazendo
trabalho voltado, né, para o evangelismo, para ganhar almas. E a separação para vir para aqui é aquilo que eu falei, desde o ano de 2012 que eu estou aqui no campo missionário, desde 2012. Amém. E como a sua esposa se encaixou na missão junto com o pastor? Pois não foi fácil, porque a cidade que eu morava, a cidade anterior, Nanuque, foi a cidade que ela nasceu, criou lá, né? Nós nos casamos, só que quando eu me casei, eu falei com ela, olha, eu tenho uma chamada missionária na minha vida, né? Eu sei que você que toda a vida morou aqui, entendeu? E eu não sei para onde eu vou, qual a cidade, qual lugar, se é para a África, se é para algum país, ou se é aqui mesmo, no Brasil, mas, né, então eu já havia falado com ela desde quando a gente se casou. Eu conheci ela na igreja, né, também ela nasceu no lar cristão, e eu vi assim que ela tinha também dentro dela esse desejo, né, de fazer a obra de Deus. E aí nós nos casamos, e aí foi quando apareceu esse convite para vir para o Vale do Jequitinhonha, mas ela já estava, né, desde quando a gente casou, ela já estava disposta, falou para onde que eu tivesse que ir, ela iria comigo. E aí nós viemos para cá, né? Ela é uma pessoa assim, ela não é muito assim de pregar, de tudo, mas ela gosta muito de fazer ação social, de ajudar, de ir nos lugares carentes, de estar sempre presente, de ajudar pessoas. Então, isso aí tem sido muito bom. Inclusive, ela não está presente aqui, porque ela está numa viagem, ela está em Belo Horizonte. Eu tenho uma filha que mora lá, estuda, né, e ela também está com... A minha esposa está com problema de saúde, e ela aproveitou a viagem para poder ir a Belo Horizonte, né, para poder estar ali fazendo um acompanhamento médico, e também está com a minha filha ali, passando os dias com ela, certo? Certo. Por que o Vale do Jequitinhonha e como foi que Deus destacou para o Senhor esse local e como o Senhor tem a certeza de que este local? Veja bem, eu não conheci o Vale do Jequitinhonha, só ouvia falar, né? Aí houve uma oportunidade, a nossa igreja lá de Nanuque fez uma caravana para uma cidade chamada Itinga, né, do Vale, aqui do Vale. E eu fui nessa caravana, nós fomos lá, e aí nós começamos a ter contato, a igreja de Nanuque, né? Nós começamos a ajudar um missionário nessa cidade de Tinga, a igreja de Nanuque. Eu era o vice-presidente, também era envolvido com trabalho missionário. Nós enviamos uma missionária para a África, a missionária Sinara. A igreja de Nanuque enviou essa missionária para a África e começamos a estar, né, ajudando os missionários. E ajudávamos essa missionária da África e esse missionário dessa cidade chamada Itinga, aqui no Vale do Jequitinhonha. E aí eu me envolvi com um trabalho missionário. Depois eu fiz outra viagem aqui nessa região que eu estou, na cidade de Cachoeira de Pajeú. Só que assim, que dentro de mim eu nunca imaginava que eu viesse para o Vale do Jequitinhonha, né? Cheguei a ter pensado de uma chamada para a África, uma chamada de Deus. Sabia que Deus tinha um propósito, tinha uma chamada missionária na minha vida, só que eu não sabia para onde. Aí eu recebi um convite, né, de um pastor aqui dessa região, porque a igreja aonde eu sou pastor hoje, ela estava sem pastor, passando por diversas dificuldades, certo? Era difícil para manter um pastor, porque por causa né, da situação financeira, entendeu? Então, aí esse pastor me fez o convite, só que antes eu já tinha vindo aqui, né? Eu tinha vindo aqui, mas nunca imaginava que eu viria para morar, para fazer a obra nessa região. E aí foi quando eu fui orar a Deus, né, pedindo a Deus confirmação, para que Deus confirmasse realmente a minha vinda para aqui era
né, dirigido e guiado por Deus. E Deus me confirmou em tudo que eu pedi a resposta, se era realmente. Porque para a gente vir para um local e se trazer a família, né, se deslocar de uma cidade que tem todo o recurso, né, para vir para uma cidade menor, que tem menos recursos, né, uma região mais difícil, né, você tem que ter uma chamada. Porque se não tiver uma chamada, a pessoa pode até vir, como alguns vieram, e não ficaram, não permaneceram, né? Mas graças a Deus que Deus me trouxe para aqui, já faz 10 anos que eu estou aqui, né? E graças a Deus temos feito aqui a obra do Senhor, e Deus tem nos abençoado. Amém. O senhor já respondeu, mas eu vou perguntar. Como estava o Vale do Jequitinhonha quando o senhor chegou? Olha, o Vale do Jequitinhonha, sim, é uma região, dependendo também que tem lugares no Vale que são, né, cidades maiores, mais desenvolvidas, e tem outros lugares que são mais carentes, né, mais difícil, certo? No caso nosso aqui, que nós estamos numa região mais carente, né? Mas o Vale do Jequitinhonha, ela é uma região, assim, que não tem, por exemplo, emprego, né, fonte de renda, é muito pouco, e tem muitos lugares que as pessoas passam muitas dificuldades, necessidade, passa fome, né? Então a gente tem que auxiliar, não só com a palavra de Deus, não só com, né, com o evangelho, mas também ajudar no social, porque às vezes você chega, você vai em determinadas comunidades e ali você vê, né, pessoas passando muita dificuldade. E aí você tem que estar voltado também para esse lado social. E é isso que a gente tem feito aqui. A igreja nossa tem se envolvido, né, com o social, graças a Deus, e temos tido bons resultados, né? E nós temos feito esse trabalho. Um trabalho de evangelismo, também um trabalho social, né? Graças a Deus que Deus tem nos abençoado nessa parte. Amém. E como vocês dois foram recebidos no campo pelos irmãos e pelas pessoas da comunidade? Olha, nós fomos aqui bem recebidos, né? O povo um pouco receoso, assim, na época que nós chegamos, porque principalmente na igreja, né? Já tinha passado alguns pastores, alguns obreiros, missionários, entendeu? E alguns não tinham deixado um bom testemunho, né? Então, mas graças a Deus cheguei na cidade e consegui, né, é, dar aquela confiança para a população, para a igreja, primeiramente, também para o lugar, né? Porque é um lugar pequeno, qualquer vacilo, qualquer falha, né? Porque o pessoal está olhando para a igreja, está olhando para nós, para o nosso exemplo, né? Mas graças a Deus que hoje, na cidade que eu moro, né, eu faço parte de conselhos municipais, eu sou muito bem assim, recebido, faço trabalho de evangelismo. É uma cidade católica, a região que é muito católica, mas eu tenho conseguido, né? Nós temos conseguido, eu, minha esposa, e a minha família, eu, minha esposa e 2 filhos, né? Um filho é casado, mora aqui, e a filha que desde antes da gente vir para aqui, ela já tinha ido para Belo Horizonte, né? Já tem uns 15 anos que ela mora em Belo Horizonte, então ela não passou por essa experiência. Mas o meu filho veio para aqui, é novo, ele tem 21 anos, já é casado já, né? Constituiu família aqui na cidade, e graças a Deus aqui a gente tem, assim, né, um bom relacionamento com toda a sociedade. Amém. Qual a maior dificuldade que vocês encontram hoje no Ministério do Vale do Jequitinhonha? A maior dificuldade é essa que eu falei, porque é uma região que não tem emprego, não tem aqui a fonte de renda, as pessoas vivem de quê? Vivem de emprego da prefeitura, né? Mas não é um emprego da prefeitura. Muitas vezes tem aqueles que são contratados, muda de prefeito, a pessoa perde o emprego, né? Os que são contratados, a maioria são contratados, certo? E também aqui é uma região muito seca, né?
Na época de chuva aqui é bom, mas aqui chove, aqui realmente chove praticamente 2 meses, 3 meses, e o restante, os 9 meses, é sol causticante. Geralmente o pessoal que planta, né, tem um pequeno produtor, né, que planta, às vezes planta o feijão, planta o arroz, planta o milho, certo? Se depender da chuva, se chover bem naquele ano, ele colhe. Se não chover, ele perde a plantação, entendeu? Mas é uma região seca, nós não temos rios, aqui na nossa região não tem rio, os rios se secaram, né? A gente vive aqui, o abastecimento de água principalmente da zona rural, né? É feito um carro-pipa. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, né, uma das dificuldades que eu tive foi com água, porque a nossa cidade queria servir um carro-pipa. Esse carro-pipa trazia água de outra cidade distante para servir a população, né? E às vezes eu tinha que enfrentar ter fila para ficar na fila ali com bastante pessoas para você ter um acesso, né, a um pouco de água. Mas graças a Deus depois eles abriram os portos artesianos e aí a cidade está sendo abastecida através deste poço artesiano. Mas a gente tem muitos lugares aqui que as pessoas têm muita dificuldade do acesso à água. E a gente sabe que a água, né, é uma fonte, né, de sobrevivência. Em alguns lugares, né, a igreja que nós tivemos que comprar bomba, encanação, porque eles têm aqueles reservatórios, aquelas caixas d'água, que o carro-pipa vai um certo período, abastece a água ali, né, naquela caixa, certo? Só que eram lugares que as pessoas não tinham banheiro, nós construímos ter banheiro, tinha essas dificuldades, adquirimos, né, a bomba sapo que eles falam, para puxar a água desse reservatório para levar até o banheiro, para eles terem né, um conforto, né? E lugares que às vezes irmãos, né, que moram lá no interior, que moram no interior, mais interior, e não tinha nenhum banheiro, às vezes com criança e tudo, e a igreja, nós juntarmos, né, recursos para construir um banheiro simples, né, para melhorar a vida dessas pessoas. Então, tudo isso são trabalhos aqui que a gente, né, faz, e a gente faz aqui também, às vezes recebe, né, doações de roupas para a gente poder estar doando para as pessoas, né, tanto da igreja como fora da igreja, mas principalmente aqueles que são da igreja, porque às vezes a pessoa aceita Jesus, mas ele não tem uma roupa decente para vestir, não tem uma roupa para poder, né, e aí a gente adquire isso, né, e o problema maior que eu tenho tido dificuldade são as estradas. Agora, com a época de chuva, que houve muita chuva no ano, as estradas estão dificultosas, a gente precisa de ir. Eu tenho uma congregação aqui, que é a congregação da Marcela, que toda quarta-feira eu tenho que ir, né, para dirigir o culto lá, porque lá tem a igreja, tem a congregação construída, mas não tem obreiro. Nós temos essa grande dificuldade de obreiros. E ele tem que deslocar daqui. Ontem estava vindo, né? E aí, muito buraco, o carro caiu numa poça d'água e, assim, foi uma dificuldade, um problema mecânico. Eu cheguei em casa muito tarde, porque tivemos que parar e o carro esquentou, começou a ferver, assim, ferver, tive que passar num local com muita água, entendeu? E temos, assim, esses obstáculos, essas dificuldades a vencer, mas Deus tem nos abençoado. Às vezes o carro quebra, falta ter pneu, a gente, né? Mas Deus sempre envia o recurso e a gente consegue fazer a obra. Amém. Qual a maior necessidade que o senhor enxerga hoje no Vale? A necessidade aqui no Vale de Jequitinhonha? Sim. São essas necessidades que eu já pontuei aí, né? Sim. As dificuldade financeira e também a dificuldade que a gente tem dos lugares, de você ter acesso, de ir até aquele lugar onde as pessoas não, assim, são pessoas que têm dificuldade de ouvir a palavra de Deus.
né? Então a gente tem que ir até essas comunidades. São lugares isolados, são lugares isolados. Nós, graças a Deus, né, que temos vencido essas barreiras, nós temos hoje 4 congregações, né? Temos 4 congregações. E tem uma das congregações que nós temos, que é num lugar também difícil de acesso, que é no Retiro da Saudade. Esse trabalho ele surgiu lá a uma visita que os irmãos foram fazer a uma moça que estava, né, numa situação, ela ficava atrás de uma grade, porque ela tinha problema mental, mas também tinha possessões malignas, né? E os irmãos foram para visitar essa moça, mas só que eles perderam a estrada. Nisso que eles perderam a estrada, eles chegaram a ter esse povoado, eu falei, chamado Retiro da Saudade. E chegando lá nesse povoado, não tinha nenhuma igreja evangélica. É um lugar bem pequeno, né? Não tinha nenhuma igreja evangélica, somente a igreja católica. E quando os irmãos chegaram ali, né? Era para mim ter ido nesse dia, mas eu estava numa ocupação, não fui. Eles foram, e quando chegou ali, eles viram a sede do povo, né? Só que é um lugar muito católico, porque ali eles falavam o seguinte, que aquele lugar ali, quando começou, lá foi oferecido para uma santa, né? E que ninguém, um evangélico podia pregar lá. Havia esse obstáculo. Só que o irmão chegou e viu que era um lugar bastante oprimido, muita opressão, as pessoas precisando da palavra de Deus. E quando ele retornou, ele falou comigo, pastor, Deus nos levou a um lugar assim, assim, contou, né? Só que é um lugar muito difícil, o acesso é um pouco difícil, só que eu senti Deus e dali nós abrimos. Aí eu fui fazer a visita para conhecer o lugar. Realmente, quando eu cheguei lá, eu vi, né, que era um lugar de muita opressão, mas ali as pessoas estavam sedentas de ouvir a palavra de Deus. E aí nós começamos a dirigir culto na rua. As pessoas ficavam nas calçadas, alguns assim de longe, né, porque tinha aquele medo, né, porque já tinham colocado na cabeça deles que ali era oferecido com a santa e que não podia. Mas aí a gente começou a fazer o trabalho de libertação e Jesus começou a salvar, né? Uma família foi salva, que era a mulher era auxiliar do padre, que ajudava nos trabalhos na comunidade e na igreja católica, né? E ali o Senhor Jesus salvou aquela família, através daquela família outras foram salvas, e hoje nós temos lá uma congregação, né? Uma congregação, e já temos lá também um missionário que está lá dando assistência. Amém. Vocês pensaram em desistir algum dia? Já sentiram Sim, sim, já pensamos e assim, né? Você acha que Deus pode te levar para outro lugar e às vezes você sofre muita, que não é fácil hoje você pastorear, não é fácil você lidar com pessoas, né? E hoje é o momento que a gente pensou até em ir para outro lugar, já pareceram ter convite também para lugares, cidades maiores, né? Só que quando Deus tem uma chamada para a sua vida, né? Você tem que, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas, você tem que cumprir com aquele chamado, você tem que obedecer, e nós estamos aqui nessa obediência. Se a gente fosse olhar para as dificuldades, né? Quando eu falo dificuldade financeira, a gente não estaria aqui, né? Amém. Porque, assim, já teve convites para lugares com mais recursos, lugares maiores, mas continua aqui até o dia que Deus permitir, né? Quando chegar o fim também, que Deus falar, olha, chegou o fim, aí eu estou à disposição de Deus. Amém? Amém. Quando chegou o fim, assim, mudar para outro lugar, de fazer a obra em outro lugar. Amém? Sim. Amém. Eu vou fazer uma pergunta, mas o senhor já falou sobre isso. Vocês encontraram alguma resistência em alguma comunidade do redor? O senhor já falou sobre isso, né? Exatamente. Mas A resistência ela existe muita, né?
principalmente pelas comunidades católicas, que aqui o catolicismo ele é muito forte, né? Muito forte mesmo. E nessas comunidades, aqui na cidade que eu moro, a gente consegue, né, ser as pessoas assim tudo, mas nessas comunidades, né, eles são instruídos a não receber evangélicos, né? Porque e tem pessoas que você chega, aquela reação que tem é que então a gente encontra esse tipo de reação. Só que a gente sabe que isso é um lado algo espiritual, né? Que o inimigo não quer que essas pessoas conheçam a Jesus. O inimigo não quer que essas pessoas fiquem libertas. Só que a gente já está preparado para isso. Nós estamos preparados, né? A gente tem que orar bastante, a gente tem que saber que essas lutas elas vêm, são batalhas espirituais. Às vezes do nada o carro quebra, certo? O carro quebra assim que você nem imagina, fura pneu, você fica ali, não consegue chegar, por exemplo, você quer ir em determinado local, mas você não consegue chegar porque são lutas que são travadas, né? São dificuldades que existem, obstáculos, mas esses obstáculos são para ser vencidos, a gente não pode, de maneira nenhuma, né, se frustrar diante disso aí e querer colocar impedimento. Às vezes tem lugar que você não consegue de carro, você vai a pé, né? Já teve muitos lugares que eu não conseguia ir de carro, eu e minha esposa, e às vezes alguns irmãos que iam conosco para fazer a obra, às vezes chegava lá, o carro não passava, porque tem um rio, tem um riacho, né? Porque aqui é o seguinte, na época de seca, seca. Lá nessa comunidade do Retiro que eu falei, por exemplo, antes de chegar, 1 quilômetro antes de chegar, quando está seca é só areia, é o areal. Mas quando chove, igual agora, né, nós tivemos muita chuva, aquele rio que está seco, aí volta aquela água. E lá não tem ponte para atravessar. Aí às vezes você tem que deixar o carro, atravessar a pé, ou às vezes você quer passar de carro, o carro, a estrada também, né, na época de chuva, fica muito ruim para passar. E às vezes você não consegue ir de carro. Então o que você tem que fazer? Vai a pé, né? Aí você está levando, às vezes, uma cesta básica para ajudar uma família, ajudar alguém. Você tem que botar nas costas, já cansamos de fazer isso, certo? Botar nas costas e acabar de andar 3, 4, 5, 6 quilômetros a pé, certo? Para chegar no local, para dar assistência para as pessoas que estão ali, né? Esperando, né? Ali para ter uma assistência. Amém? Amém. E muitas das vezes nós estamos em lugares bons, né? Eu digo exemplo aqui onde eu moro, e às vezes a gente reclama, né? Reclama das coisas, né? E outra coisa, o católico, eu nasci numa católica, eu sei como é que é isso, né? A dureza, é difícil, mas quando aceita Jesus, é bênção de Deus, né? Verdade. Deixa eu perguntar. Eu tenho quantos minutos ainda? Então, vamos estender mais um pouquinho. Eu vou fazer as perguntas e quando terminar as perguntas, o pastor traz uma palavra rápida e a gente encerra. Viu? Isso. A igreja ou a agência missionária enviou vocês Não. e dão assistência a vocês? Não? Okay. Nós viemos, né, aqui para essa região, porque aqui já era uma igreja já organizada, né? A cidade. Eu moro, né, eu vim para ser pastor de uma igreja, para vencer os desafios. Não fui enviado por agência missionária, né? E para ser mantido pela igreja local, né? Só que assim, o meu salário que eu tinha lá na igreja que eu pertencia por ser uma igreja maior, e conforme eu já disse que eu deixei o emprego, porque foi uma chamada de Deus, trabalhar numa empresa, e Deus já havia me falado que ele ia me tirar da empresa, para que eu pudesse servir na obra, única e exclusivamente na obra de Deus. E assim aconteceu, né? Na época que a empresa, ela terceirizou o serviço dela, e eu tive que sair dessa empresa, e fui, porque eu filho de pastor, meu pai passando por diversas dificuldades, e meu pensamento era o seguinte: eu nunca
quero sobreviver de igreja, de dízimo, certo? Quero sempre ter o meu trabalho, certo? E me manter, sem depender de igreja para manter. Só que foi tudo diferente, né? Aí Deus me tirou do trabalho, certo? Mas Deus já havia falado comigo, usado pessoas, e eu saí, então, para trabalhar única, exclusivamente na obra. Viver pela obra, né? Ser mantido pela igreja. Então, aí, a igreja de lá dessa cidade, a igreja maior, ela me mantinha com um certo salário. Só que quando eu vim para aqui, a igreja daqui não tinha condições, né, de manter com esse salário que eu recebia. Mas eu vim, não me preocupei com o salário, não me preocupei com... Assim, preocupar a gente preocupa, mas não está preso aquilo, né? Porque se você estiver preso, você não vem. Eu vim sabendo que Deus ia cuidar da minha família, ia cuidar de mim, né? E algumas pessoas até tentou desanimar, disse, como é que você tem coragem de sair de um conforto, de sair de uma cidade maior, de deixar uma igreja maior, porque na época eu era vice-presidente da igreja, tomava conta de uma congregação, e essa congregação ela cresceu muito, a gente já estava construindo, tinha terminado de construir um templo, né, um bom templo, né, já estava em fase final de acabamento e tudo. Foi exatamente aí quando Deus me chamou para aqui. E algumas pessoas ficavam assim, mas outros diziam, você não vai ficar lá não, porque lá é difícil. Eu falava com minha esposa que sempre tem aqueles que, em vez de ajudar, de abençoar, né, fica colocando palavra de desânimo. Mas eu sabia, eu tinha convicção da minha chamada e sabia que, porque eu já havia, né, falado com Deus e Deus já havia confirmado que a minha vinda para aqui era de Deus, que Deus ia me suprir, que Deus, né, não ia deixar faltar nada. E graças a Deus eu vim, não tem faltado nada para mim, graças a Deus. A igreja ela tem conseguido me manter. Eu sou mantido pela igreja local, né? Tem me mantido, certo? E assim, claro que não é aquele valor, aquele salário, mas só que Deus usa pessoas para ajudar, né? Às vezes o carro quebra, a gente fica sem recursos para consertar, e Deus sempre levanta alguém, né? Deus sempre tem suprido as nossas necessidades aqui. Então, a obra de Deus é isso. Amém. A família de vocês, a sua e da sua esposa, o que eles acham dessa caminhada? A minha família, né? A minha família, hoje eu não tenho nem pai nem mãe. A minha mãe faleceu o ano passado. Era uma missionária também, mulher, né, que tinha vida dedicada. Meu pai pastor, já faz mais de 20 anos que ele faleceu. Tenho meus irmãos. A minha família, eles já sabem da minha chamada. Eu tenho irmão pastor também, que, né, mora em outra cidade, cunhado que é pastor. Né? Nós somos uma família de 10 filhos, um faleceu e somos em 9. Mas eu sou o filho mais velho, primogênito, e todos eles sabem. A família da minha esposa, que na época, né, ficou mais assim, a mãe dela, né, porque, né, ela era a filha mais nova e criada assim, né, com certo conforto, eles ficaram um pouco preocupados. Mas só que o que aconteceu foi que a mãe dela veio morar conosco aqui, né, devido a problema de saúde, para minha esposa cuidar dela. E ela faleceu exatamente, ela adoeceu, já faz um ano, né? Ela veio adoecer, entendeu? E aí ela faleceu, né? Mas a família dela a família dela é mais difícil, né? As irmãs, porque achava assim que ela morar num lugar desse, coisa e tal, né? Mas só que eles têm que aceitar, não tem a chamada de Deus, não tem opção, você tem que aceitar e é Deus que cuida da gente. Amém. Nós já estamos finalizando. Tem uma pergunta, o senhor já respondeu o tempo, vocês estão aí. E fala para nós assim, uma palavra de incentivo para as pessoas que estão nos ouvindo, e em seguida o senhor já dá uma palavra para nós. A palavra de incentivo é o seguinte, é porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos, né? Então, eu creio que Deus ele tem chamada específica na vida de cada um, né? Então, cada um que tem aquela chamada, assim, Deus chama pessoas, por exemplo.
Deus me chamou para essa região, Deus me chamou para aqui, para fazer esse trabalho, Sim. né? Mas tem pessoas que Deus já chama para outro tipo de trabalho, para fazer trabalho missionário em presídio, para fazer trabalho missionário, às vezes, em favelas, para fazer trabalho missionário, porque cada um Deus tem um chamado. Sim. E também fazer, às vezes, Deus chama para a pessoa, está lá naquela empresa, né? Na empresa. E lá dentro daquela empresa ali, de alguma forma, ele tem aquela oportunidade de estar levando a palavra de Deus, né? Então, hoje, a gente vê essa dificuldade, né, de obreiros para o campo missionário, né? Eu estou aqui no Brasil, nessa região, Vale de Jequitinhonha, mas a gente vê também outros países, outras regiões também do Brasil, que são regiões difíceis, né, que são regiões carentes, e às vezes falta obreiro, faltam pessoas, né, para ir para esse lugar. Então, minha palavra de incentivo é que Deus levante obreiros, que você que tem essa chamada, você que está me ouvindo, né, que tem essa chamada no seu coração, que essa chama possa arder dentro de você e sair para fazer a obra de Deus, né? Talvez não tenha chamado como eu de vir para uma região como essa, mas aonde você estiver, porque o campo missionário ele é amplo, extenso, né? E às vezes o campo missionário ele começa aí onde você está, no seu trabalho, na empresa que você está, ou até mesmo aí na sua vizinhança, né? No bairro que você mora, começa a fazer a obra de Deus. Eu comecei a fazer a obra de Deus exatamente no bairro que eu morava. Comecei a evangelizar para os vizinhos, né? Fazendo ali o trabalho local, e depois Deus me chamou para vir para cá. Estamos aqui, né? Fazendo essa obra aqui. Amém? Amém. Para me finalizar com uma palavra, né? Sim. Não tem mais pergunta, não, né? Não, tem não. Então aqui, a palavra de Deus, Efésios, capítulo 1, versículo 3, a partir do versículo 3, fala sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, né? Autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis, assim no amado, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo que também fomos feita herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos, ou seja, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então aqui está nesse texto escrito pelo apóstolo Paulo, né, aos Efésios, a igreja de Éfeso, falando exatamente a respeito das bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, né? Então aqui nós temos essas bênçãos, todas as bênçãos, né, que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, né, por intermédio de Jesus, ele nos
proporciona através do sacrifício de Jesus, né? Porque Jesus veio exatamente para vencer todas as coisas, né? Venceu o pecado, venceu a morte. A Bíblia diz que ele adentrou os céus, né? E quando fala de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, se a gente for mencionar aqui, porque aqui fala, né, os versículos, está falando sobre diversas bênçãos, né? A bênção da salvação, né? Aqui fala também que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O que é um selo? O selo é uma garantia, é uma autenticidade, né? Quando você sela algo, você está dando ali uma autenticidade, que é algo, né, verdadeiro. Então, nós somos selados. O texto diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Se eu fosse mencionar aqui, né, as bênçãos espirituais, nós temos diversas. O versículo 7 diz que nós temos a redenção pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. A remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, nós temos todas essas bênçãos. Porque tem muitas pessoas que às vezes pensam só nas bênçãos materiais, né? Mas as bênçãos principais são as bênçãos espirituais. É você ter comunhão com Deus, é você estar na presença de Deus, é você valorizar aquilo que o Senhor tem feito pela sua vida. A salvação é um dom precioso de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é um dom de Deus e é preciosíssimo. E tem muita gente que não valoriza isso. Então, se a gente for enumerar aqui, né, as bênçãos espirituais, né, então temos diversas. Aqui diz que o Senhor nos elegeu, Ele nos escolheu. No versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele, o Senhor Deus nos elegeu em Cristo, né, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis dele, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos, né? Nós somos predestinados. O que fomos? Escolhidos, né? Porque não foi, como a palavra de Deus diz, que não foi o Senhor que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos, mas Ele que nos escolheu. É como Ele disse para os discípulos, aqui em João 15, 16, que o Senhor Jesus, Ele escolheu, né? Para que nós possamos dar o quê? Frutos. E o nosso fruto permaneça. Então, que cada pessoa que está me assistindo, através dessa live, né, que você possa dar fruto, que você possa, né, usufruir de todas essas bênçãos, ser participante do reino de Deus, agradecer a Deus por cada minuto, agradecer a Deus por cada oportunidade, por cada instante, por tudo que Ele tem feito, e aproveitar essas oportunidades que Deus tem nos dado para fazer a obra dele, para levar o evangelho dele adiante, né? De falar do amor de Deus, de resgatar vidas, de resgatar pessoas que nós, né? Quantas pessoas que estão aí à beira do abismo, precisando de uma palavra de salvação, precisando de uma palavra, né, de transformação. Então Deus vai usar quem? Deus vai usar nós, Deus vai usar a mim, Deus vai usar você. As pessoas que dizem assim: mas eu não sei falar, eu não tenho capacidade para isso. Tem sim, Deus ele capacita, né? Ele coloca a palavra. Foi o que Moisés falou com Deus, quando Deus chamou Moisés para que ele fosse lá no Egito para libertar o povo. Moisés disse que ele era pesado de boca, né, que ele não sabia falar polido, assim, falar bem, né? Falou que era pesado de boca. E Deus falou para ele: quem fez a boca do homem não fui eu. Então Deus é que capacita, Deus é que coloca as oportunidades, Deus é que, né, mantém, abre portas, Deus é que faz tudo. Só que a gente tem que estar à disposição dele, né, para falar igual Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque às vezes a pessoa diz: eis-me aqui, mas ele não está disposto, ele não tem disposição. Se Deus falar: vai ali, ah, Senhor, eu não posso, eu não tenho capacidade para isso, eu não, certo? E nós temos que estar ao dispor de Deus
para fazer a obra de Deus, né? Porque o fim está chegando e nós somos responsáveis exatamente pelas almas que estão perecendo. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, multiplique as bênçãos e o Senhor continue preparando ceifeiros para a seara. Nós vamos orar agora. Eu vou falar os motivos das nossas orações. Tem um pedido aí da irmã Eleonora. Ela está pedindo oração pela mãe dela, que está internada. Ela voltou para a UTI. Nós vamos estar orando, né, nesse sentido. Nós temos sempre orado pelas pessoas que trabalham na educação, pelas pessoas que trabalham na área da saúde. Nós oramos pelos missionários parceiros, né, que inclusive o Senhor faz parte assim, dos missionários parceiros. Eu já orei pelas causas da justiça, nós vamos orar pelas as pessoas que estão na lista de milagres, não vou falar o nome porque já é muita gente. Eu já orei pelos enfermos em tratamento, nós vamos orar pela lista de restauração e pelos irmãos que estão na lista de fortalecimento, e nós oramos, tem uma lista bem enorme de salvação e libertação, principalmente de jovens. E para a glória de Deus, dessa lista de salvação e libertação, 2 pessoas já aceitaram Jesus. Então, nessa manhã, nós vamos agradecer ao Senhor com oração. Aí eu quero que o pastor faça essa oração e nós já estamos encerrando para a glória de Deus. Né? E o Senhor vai multiplicar 100 vezes mais na sua vida. Amém? Então, pode iniciar a oração. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença, Pai, participando aqui desta live. Eu não sei quantas pessoas que estão nos assistindo, mas Tu sabes, Tu conheces a necessidade de cada um. Todos os pedidos de oração que foram citados, eu apresento ao Senhor neste momento. Apresento ao Senhor os parceiros missionários, a obra missionária. Sabemos que não é fácil, meu Deus. Há muitas dificuldades a serem enfrentadas, mas que o Senhor capacita. Oh, Deus eterno, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Paizinho querido, ajude-nos na caminhada, abençoe a vida do teu servo, Espírito Santo de Deus, guarde ele, livre ele de todos os males. Paizinho querido, apresentando a mãe da irmã Eleonora nesta hora, que está ali naquela UTI, ao Espírito Santo de Deus, visita ela ali naquele lugar, com cura nesta manhã, ó Espírito Santo de Deus, dá renovo as forças da tua serva, em nome de Jesus, vai visitando, meu Pai, dando graça, sabedoria, nos ajude na caminhada, ó Espírito Santo de Deus, e nos livra de todos os males, em nome de Jesus. Eu te peço nesta manhã, já te agradeço pela vida das tuas filhas, dos teus filhos que estão aqui nesta manhã, te adorando, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Muito obrigado por vocês terem vindo, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, multiplique 100 vezes mais. Você que vai sair para trabalhar, que Deus guarde a sua entrada, a sua saída, dando livramento e vitória nesta manhã. A irmã Cacilda colocou o Pix do pastor, se você tem um desejo de ajudar, ajude nesta obra, e o Senhor vai abençoar a sua vida. Como ele falou, se você tem chamado missionário, apressa-te, desperta-te e faz a obra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Amanhã tem mais, amanhã a irmã Cacilda está aí, para a glória de Deus. Então, que o Senhor abençoe vocês nesta manhã. E a paz do Senhor Jesus a todos que chegaram aí, eu não falei o nome. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e te livre de todo perigo. Amém? Você que vai ficar em casa, que você possa ter um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Amém? Então, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós já estamos às 6h49 e eu aqui encerro a minha participação para a glória de Deus. Amém? Aleluias. Glória a Jesus.